Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos.
Pessoal, boa noite. Daqui a 2 minutos a gente vai iniciar a nossa aula de hoje, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim? Tá bom. Sim. Pessoal, só reforçando, eu já peço que vocês deixem aí perto de vocês papel, caneta e calculadora, tá bom? Pode ser calculadora do celular ou quem tiver uma outra calculadora para a gente fazer os nossos cálculos da aula de hoje. Vocês receberam, gente, os slides que eu mandei hoje na parte da tarde? Os slides e a correção do exercício? Sim. Sim, tá bom. Pessoal, vocês já estão vendo a minha tela? Sim. Sim? Então tá. Sim. Tá. Pessoal, então, boa noite. Sejam muito bem-vindos aí à nossa aula de hoje. Queria agradecer a participação de vocês. Espero que estejam todo mundo bem aí. Hoje à tarde, eu já disponibilizei os slides para vocês e também a correção daquele exercício que eu mandei no Excel para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, gente, lembra aqui que vocês podem me mandar mensagem pelo WhatsApp, tá? No privado, no meu pessoal. E a gente vai conversando, tá? Para tirar suas dúvidas. A aula de hoje, gente, a gente basicamente vai ver a unidade 2.3, tá bom? Do nosso livro didático, tá? Primeira fórmula que a gente vai aprender vai ser essa projetada aí na tela para vocês, tá bom? Aí só lembrando, gente, alguns detalhes, né? Antes da gente iniciar a aula. Primeiro, que a nossa aula vai acontecer toda quarta-feira, gente, de 7 até as 8h15, tá? Lembrando que como ela é uma aula de modelo blended, ela deveria acontecer de 15 em 15 dias, ou então acontecer toda semana, só em um horário, tá bom? Outro anúncio aí, vocês receberam ontem a questão das provas oficiais. Elas deveriam acontecer na semana que vem, só que elas foram canceladas, não é canceladas, né? Mas elas foram suspensas, tá bom, gente? As nossas provas presenciais que iriam acontecer semana que vem foram suspensas, sem ainda uma data definida para quando ela vai acontecer. Está se esperando o posicionamento do MEC, dos órgãos competentes, para saber como é que a gente vai proceder, tá bom? Mas, de toda forma, os exercícios que eu estou passando para vocês já é uma base para a prova, tá bom? Lembrando que todo exercício que eu passar para vocês aí já é referência para a nossa prova. Aí, turma, eu vou só reforçar, eu peço que vocês deixem o microfone no mudo. Caso vocês tenham alguma dúvida, aí vocês abram o microfone e façam a pergunta, tá bom? E a gente vai e depois não se esqueçam de fechar, para não atrapalhar outro colega aí para a questão do andamento da aula. Gente, a primeira fórmula que eu quero mostrar para vocês é a relação de capital de terceiros com capital próprio, tá bom? Essa fórmula aqui, gente, ela vai determinar basicamente o quanto que a gente tem de capital próprio em referência ou garantia de capital de terceiros. Lembrando que aqui, então, turma, a gente está falando do grupo do passivo, tá bom? Qual que é a referência que a gente faz dessa fórmula aqui, gente? Se vocês observarem, ela é o passivo exigível, nada mais é do que o somatório do passivo circulante mais o passivo não circulante. Ou seja, passivo circulante, passivo não circulante é capital de terceiros, tá bom? E aqui ela vai ser dividida pelo patrimônio líquido da empresa. Lembrando que o patrimônio líquido é a representação do capital do sócio dentro da empresa.
O que eu estou interpretando aqui? O quanto de capital próprio eu tenho para dar garantia de capital de terceiros, tá bom? Lembrando então aqui, gente, que a gente tem que interpretar dessa forma: de cada R$ 1 de capital que eu tenho de terceiro, que são dívida, o quanto que a empresa detém de capital próprio, de dinheiro do sócio, tá? Esse índice aqui, gente, o ideal é que ele seja aí uma métrica de mercado, tá bom? A gente tem que fazer uma referência em comparação com outras empresas do mesmo ramo de atuação. Não tem como eu falar, por exemplo, que o índice é melhor 1, ou 2, ou 3, ou 0, alguma coisa. O que a gente tem que ter como modelo de referência é que ele tem que ser o padrão, ou próximo do padrão que está dentro do mercado, tá bom? Hoje, turma, eu vou passar aqui para vocês três, mais ou menos de 2 a 3. No caso, acho que nessa primeira parte dou duas fórmulas, perdão. Vou passar duas fórmulas e dar um exercício aplicando as duas fórmulas, tá bom? Para ficar melhor entendido aí para vocês, tá bom? Então, nesse caso aqui, gente, a gente soma primeiro, então, o passivo exigível, que nada mais é passivo circulante mais passivo não circulante, e divide pelo patrimônio líquido, tá bom? A segunda fórmula aqui, gente, ela vai mostrar o quanto, tá bom? O quanto do passivo que a gente tem de passivo circulante e não circulante, ela representa do passivo total da empresa. Quanto que ela representa do total do passivo circulante e também do patrimônio líquido, tá bom? Qual é a fórmula que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o passivo exigível, que é o passivo circulante, mais o passivo não circulante, e vai dividir, sim? Tem como você voltar no slide anterior? É porque eu estava copiando a fórmula. Ah, tá bom, volto. Pronto. Pode continuar. Pode continuar? Pode, Agora, obrigada. de nada. Agora, essa segunda fórmula, gente, ela vai representar qual que é a participação do capital de terceiros sobre o endividamento total da empresa. Pegando, então, o capital de terceiros somado ao capital próprio, tá bom? Como é que eu vou fazer essa fórmula aqui, gente? É o passivo exigível, que é o passivo circulante, mais o passivo não circulante, dividido pelo passivo total. O que é o passivo total? É o passivo exigível, que é, no caso, o passivo circulante mais o não circulante, somado agora ao patrimônio líquido, tá bom? Aqui, ele quer saber o seguinte: do endividamento total que a empresa tem, lembrando, gente, que o passivo representa as dívidas da empresa, que ela tem com terceiros ou que ela tem com próprios sócios, tá? Quanto da dívida total, quantos por cento representa dessa dívida, dívida com terceiros, tá bom? Isso daqui vai mostrar para a gente. Isso aqui também em referência, que é uma forma de interpretar, é de cada R$ 1 de recursos captados, ou seja, pegos emprestados aí, seja de capital de terceiro ou próprio, quanto é a dívida realmente da empresa. Lembrando que a dívida da empresa, gente, realmente, ela é capital de terceiros, né? O capital dos sócios, ele é também uma dívida, mas é uma dívida que a gente fala que está dentro de casa, tá bom? Então, passivo exigível, que é passivo circulante mais passivo não circulante somados, vão ser divididos pelo passivo total, que é o exigível, né, o passivo exigível, que é o circulante mais o não circulante, mais aí somado ao patrimônio líquido. Pessoal, conseguiram copiar essa fórmula também? Espera só um momento. Tá bom.
Pode passar, Fábio. Pode? Só uma coisa aqui, gente, porque eu tenho que printar as pessoas que estão aqui. Ainda não chegou todo mundo, tá bom. Um pouco chega. Mais tarde eu printo um pouco mais. Vamos lá então, gente. Além de fazer esses dois cálculos que a gente fez, a participação de capital de terceiro e a questão do capital de terceiro sobre o patrimônio, a dívida total, vocês lembram que a gente pode fazer a classificação que a gente aprendeu lá atrás de financeira e operacional? Como a gente já fez, né, vocês já sabem, aqui também a gente pode classificar o passivo como financeiro operacional. No caso aqui, ao invés de chamar de financeiro operacional, a gente está dando o nome de oneroso ou não oneroso, tá bom? Só que a linha de raciocínio é a mesma. O que é, gente, a questão de dívida onerosa ou não? É a dívida que eu pago juros ou pago encargos, tá bom? Pessoal, vocês estão vendo aqui com clareza a minha tela desse canto aqui direito, onde tem um balanço aqui do passivo? Estão conseguindo enxergar? Vocês Sim. estão vendo meu mouse? Sim. Aqui, ó. Sim. Eu quero chamar a atenção para vocês aqui, ó. Vamos lá. Fornecedores, gente. Fornecedores a gente paga juros? Não, né? Se a gente pagar juros, então, ele é não oneroso, tá bom? Se eu não pago juros, ele é não oneroso. O que isso significa, gente? É uma dívida que a gente classifica ela como uma dívida boa. Porque se você não paga juros, significa que você está trabalhando com capital de terceiros, sem ter, tá, turma? Sem ter uma onerosidade, não está sendo oneroso, tá bom? Isso é extremamente benéfico para a empresa. Então, fornecedores, quando está no passivo circulante, gente, significa que ele é não oneroso. Empréstimos e financiamentos, a gente paga juros. Então, por isso, ele vai se tornar oneroso. Então, empréstimos e financiamento, gente, não é uma dívida boa, porque ela tem juros e encargos financeiros. Isso faz com que o resultado da empresa ele seja pulverizado, ele seja consumido, tá bom? Esse é um ponto de atenção aí. Obrigações fiscais. Se ela está no circulante, lembrando que circulante é aquilo que acontece nos 12 próximos meses, gente, significa que você vai pagar dentro de um ano, significa que ela é não oneroso, tá bom? Contas a pagar, também é a mesma coisa, a gente não paga juros, é não oneroso. Salários e contribuições sociais, é não oneroso. Agora, gente, eu chamo detalhe aqui para vocês, tá bom? Qual é o ponto? Empréstimos, independentemente se está no passivo circulante ou não, tá bom, turma? Ele é oneroso. Agora, qualquer outra conta que tiver no passivo não circulante, ela não circulante significa que você tem mais do que 12 meses para pagar essa dívida. Essas dívidas são consideradas onerosas, porque, por exemplo, obrigações fiscais, nenhum imposto ele te dá mais de 12 meses para pagar, a não ser que você vá e faz um refinanciamento fiscal. Significa, então, que obrigações fiscais, quando está no passivo não circulante, ela é onerosa, você está pagando juros e multa. Vocês entenderam isso daí, gente? Então, empréstimos e financiamentos, se está no passivo circulante, é oneroso. Se está no não circulante. Não, peraí. Na verdade, é obrigação fiscal, né? Que se está no circulante, não oneroso. E se não está, Isso. é oneroso. Tem juros. Isso. Porque é mais de um ano, né? Isso. Normalmente, qualquer conta que naturalmente é de passivo circulante e que tiver no passivo não circulante, gente, pode ter certeza que ali já está com juros e multa embutida, porque foi renegociação da empresa. Ela não conseguiu, por exemplo, se tivesse fornecedores no passivo não circulante, pode ter certeza que o fornecedor no passivo não circulante, ela se torna onerosa, porque ali já vai estar incluído juros e multa. Ok, todo mundo? Ok. Tudo Ok? que está no não circulante se torna oneroso ou tem alguma coisa que não é? Não. Normalmente tudo que está no não circulante se torna oneroso, porque
nenhuma empresa dá tanto prazo para pagamento, né? E quando dá, ela já embute automaticamente juros e multa, tá bom? Aí vocês podem colocar como premissa, tudo que está no passivo não circulante é oneroso. Ok. Pessoal, eu vou pedir agora, posso passar para a próxima tela? Sim. Sim. Eu vou pedir agora que vocês façam, então, gente, esse exercício aqui. O que que eu peço que vocês calculem? Primeiro, eu quero que vocês façam a classificação do passivo em oneroso e não oneroso. Eu quero que vocês coloquem o que é oneroso e o que não é oneroso. Além dele, eu quero que vocês façam um cálculo da relação de capital de terceiro sobre capital próprio e a relação de capital de terceiro sobre o passivo total. Eu quero que vocês façam um cálculo aí. Eu vou dar para você, gente, 3 minutos, eu acho que é suficiente. 3 a 4 minutos, tá bom? Façam aí o cálculo, por favor.
Conseguiram calcular, pessoal? Sim. Não. Pessoal, só um minutinho para mim só ver uma coisa aqui. Boa noite, Gleice. Boa noite. Eu preciso tirar um print. Ô, Fábio. Sim. Eu já vou voltar lá, tá? Só um minutinho. Só porque eu preciso tirar um print. Ô, Fábio. Sim? Esse pontinho vermelho aí do lado aí, as pessoas que não estão na reunião? Qual aqui? Desculpa. Onde... Não, essas aqui que estão. Tenho 15 pessoas que aqui estão, tá? E aqui as pessoas embaixo, aqui, ó, as que não estão. A Dailton, Deise Cristine, Douglas Henrique, Duana, Aide. A Aide não tá aí hoje não, gente? Pessoal, conseguiram fazer? Turma, conseguiram realizar o cálculo? Sim, sim. Posso passar então para o próximo slide com a correção? Sim. Verifiquem aí, gente, se vocês acertaram. Sim. Verifique se vocês acertaram aí, por gentileza. Olha, como que eu fiz aqui, tá, gente? A primeira fórmula de relação de capital de terceiro sobre capital próprio significa que ela deu 1,6. O que isso representa? Significa aí, então, turma, que eu tenho uma defasagem, né? Eu tenho, para cada capital de terceiros que eu tenho na empresa, para cada capital próprio que eu tenho na empresa, eu tenho aí a relação de 1,6 para capital de terceiros, tá bom? Vocês chegaram ao mesmo valor aí, gente? Sim. Sim. Sim, tá bom. Agora, a relação de capital de terceiro sobre passivo total, gente, ela deu 0,51506665. Essa segunda fórmula representa quantos por cento, tá bom, turma? Quantos por cento da nossa dívida total é de capital de terceiro. A gente pode falar que 51,50%, lembrando que esse resultado aqui, ó, ele está em decimal. Mas se eu multiplicar por 100, eu chego no valor percentual, tá bom? Significa, então, que eu tenho 51,50% de capital de terceiros na minha empresa. Se eu fosse proporcionalizar, para exemplificar isso para vocês, é como se eu falasse que 51,50% da minha empresa é de capital de terceiros e 48,5% é de capital próprio do que a empresa tem, tá bom? Então, isso daqui, volto a repetir, turma, sozinho, isolado, ele não tem muita representatividade, ele não explica muita coisa, ele tem que ser comparado com as empresas do mesmo ramo de atividade no mercado. Você tem que calcular da nossa empresa e calcular também das outras. Se, por exemplo, a nossa empresa estiver dentro do padrão do mercado, tudo bom. Tudo bem, desculpa. É um parâmetro bom. Agora, se ela estiver muito abaixo ou muito acima, a gente tem que fazer uma revisão e verificar a estratégia da empresa. Se realmente está de acordo, se a gente está gerando bons resultados, fazendo outras comparações também, tá bom? Outras métricas. Sobre a classificação, gente, ficou assim: fornecedores não oneroso, empréstimos e financiamentos oneroso, obrigações fiscais não oneroso, contas a pagar não oneroso, salário e contribuições sociais não oneroso. E aqui no passivo não circulante a gente tem empréstimos e financiamentos,
ficou como não oneroso também. Pessoal, dúvidas aqui? Tranquilo? Ok. Ok? Então, tô falando muito rápido, gente? Vocês estão conseguindo me entender? É tranquilo pra mim. Tá Pra mim tranquilo? também. Tá bom, então. Aí, então, gente, agora a gente vai para a sessão, então, agora de rentabilidade. Esses dois índices que a gente calculou, eles foram índices de endividamento. Agora a gente vai falar de rentabilidade e depois a gente vai falar sobre questão de valor de mercado, tá bom? Como é que vai funcionar, gente? Eu vou passar para vocês aqui de 4 a 5 fórmulas, eu vou mostrar para vocês, a gente vai ver elas, e no final eu vou dar um exercício, como eu dei agora, para fazer a consolidação, tá bom? Vai ser do mesmo modelo aí para que vocês façam e consolidem aí o conhecimento, tá? O primeiro aí, gente, de índice de rentabilidade que a gente vai aprender, vai ser o de margem bruta, tá bom? Margem bruta, ela tem relação direta com a DRE, tá bom? A gente então sai do demonstrativo do balanço patrimonial e agora, basicamente, a gente só vai calcular agora em cima da nossa DRE, que é a demonstração do resultado do exercício aí das empresas, tá? Como é que é esse cálculo da margem bruta? Margem bruta nada mais é do que lucro bruto vai ser dividido pelas receitas de vendas, tá bom? Como é que é a interpretação aqui, turma, desse índice? Além de fazer a comparação também com outras empresas do mesmo ramo de atividade, a gente pode ter a máxima aqui, gente, que quanto maior o resultado, melhor é para a empresa, tá bom? Quanto maior for o resultado aqui, significa que é melhor para a empresa. Mas lembrando que esse melhor, ele tem que ser comparado com o padrão das empresas de mercado. A gente pode fazer uma média ou a gente pode pegar uma comparação direta com outras empresas do mesmo ramo de atividade aí, tá bom? Pessoal, vou dar um tempinho para vocês copiarem a fórmula para a gente dar sequência. Posso passar, turma? Sim. Pode. A próxima fórmula aqui, gente, ela também tá, todas aqui basicamente que a gente vai trabalhar agora, eles vão mexer exclusivamente com a DRE, tá bom? A próxima aqui é margem operacional, tá bom? O que é a margem operacional, gente? Ela é nada mais do que o lucro operacional dividido pelas receitas de vendas, tá bom? A interpretação dessa fórmula, gente, ela também quanto maior a margem de lucro operacional, melhor é para a empresa. Lembrando, gente, que a DRE ela é um demonstrativo de subtração de valores. Você coloca a receita de vendas e vai retirando os valores. Lembrando que na última linha da DRE é onde é apontado o lucro líquido da empresa, que é o resultado do exercício, tá bom? Então, neste momento aí, gente, quanto maior for esses resultados antes do lucro líquido, que é a última linha, significa, então, que mais potencial essa empresa tem de geração de lucro aí, tá bom? Então, quanto maior esse resultado de lucro ou margem operacional, melhor é para a empresa. Mas aí, volto a repetir, a questão é que esse índice
ele tem que ser comparado com o mesmo índice de empresas aí concorrentes no nosso mercado, tá bom? Se você analisar somente a sua empresa, não é uma boa métrica ou não dá uma boa referência para a gente no mercado aí não, tá? Então, por isso que a gente sempre que for fazer a análise da nossa empresa, a gente também tem que fazer a análise de uma empresa concorrente aí, que a gente tem que comparar para saber se a nossa empresa está tendo uma boa performance ou não, tá bom? É um parâmetro de comparação que a gente tem que ter e criar como referência. Conseguiram copiar, turma? Sim. Sim. Agora, turma, eu vou mostrar para vocês agora o de margem líquida, tá bom? Margem líquida, ele é o próprio lucro líquido mesmo, tá bom? Significa, então, de quanto de lucro líquido essa empresa ela está tendo no mercado, tá bom? Como que a gente faz esse cálculo, gente? Vai ser o lucro líquido dividido pela receita de vendas também, tá bom? Esse indicador, gente, é a mesma interpretação do anterior. Quanto maior for a margem líquida operacional, significa que melhor a empresa está desempenhando suas atividades, suas funções. Mas aí, volto a repetir, essa margem líquida também tem que ser comparada com empresas do mesmo setor. Você tem que fazer o mesmo cálculo para outras empresas que existem aí no mercado. Você não pode só fazer o cálculo da nossa empresa e já tirar inferências, né? Já fazer afirmações só com o resultado que a gente tem em mãos, tá bom? Então a gente precisa ter esse parâmetro de comparação aí. Pessoal, conseguiram copiar? Sim. Então, Sim. Sim. então, gente, o próximo Sim. que a gente vai aprender com certeza, vocês já viram falar do ROA. O ROA, gente, é o retorno sobre o ativo total, tá bom? O que é o retorno sobre o ativo total? Eu quero saber o seguinte: o ativo, gente, é o valor que a empresa coloca à disposição para conseguir fazer com que essa operação ela aconteça. O que eu vou ter como um parâmetro de comparação aqui? Eu vou pegar uma informação que é da DRE, que é o lucro líquido, e vou pegar o ativo total lá do balanço patrimonial. Eu quero saber o quanto eu estou conseguindo gerar de rentabilidade sobre aquilo que eu estou aplicando dentro da empresa.
Lembrando que lá atrás a gente falou que passivo é origem, ativo é a aplicação. Ou seja, eu busco dinheiro de algum lugar e eu aplico ele comprando bens, imóveis, estoque, deixando dinheiro no banco. Eu estou querendo saber o quanto que eu estou performando dentro do mercado a partir da comparação do meu lucro líquido dividido pelo meu ativo total. Gente, aqui é a mesma coisa, é o mesmo critério de comparação. Quanto maior o retorno sobre o ativo total, melhor vai ser para a empresa, tá bom? Mas lembrando que ela tem que comparar também com outras empresas do mesmo ramo de segmento ou de atividade, tá? Ô, Fábio, Sim. você poderia explicar essa daí novamente? Porque eu não entendi. Tá. Aqui, Isabelle, qual que é a comparação? Quando você faz uma aplicação, por exemplo, de 100 mil reais e você teve um retorno, sei lá, de R$ 1.000, significa, então, que você teve uma rentabilidade de 1%, correto? Correto. Isso daqui é a mesma comparação, é essa métrica que a gente está fazendo. O ativo é onde a empresa aplica o dinheiro. Por exemplo, se você colocou 100 mil reais na empresa, ela comprou, sei lá, prédios, equipamento e estoque. Esse prédios, equipamento e estoque não vai servir para ela fazer o produto ou prestar o serviço para ela faturar, ganhar receita? Você entende isso? Sim. Sim? Ok? Então, olha, entenda, por exemplo, igual a faculdade de Pitágoras, para ela conseguir ter os alunos, ela não precisa alugar aquele prédio que a gente tem aula normalmente, ela não precisa comprar o projetor, precisa disponibilizar as cadeiras para vocês, ou seja, tudo isso é investimento que ela está fazendo para conseguir fazer com que ela consiga vender seu produto. Quando ela pega agora a receita líquida, ela está vendo o seguinte, não, beleza, eu investi, por exemplo, sei lá, eu investi 100 mil reais. O quanto que eu estou tendo de retorno desses 100 mil reais aí por mês ou por ano, que eu estou tendo aí de sobra, porque é o lucro líquido, né, de sobra de fato efetivo. Esse indicador, então, vai mostrar a rentabilidade que você está tendo em cima daquilo que a empresa aplicou. Lembrando que na aplicação, a gente está falando de ativo, aquilo que a empresa colocou à disposição para fazer com que a operação acontecesse. Tá bom? Tá. Além do ROA, a gente tem o ROI também, tá bom? O ROI, ele quer saber o retorno em cima do capital dos sócios. Ao invés de você colocar sobre o ativo total, sobre tudo aquilo que está sendo disponibilizado para que a empresa funcione, você está fazendo a comparação aqui agora o seguinte, o sócio, ele poderia ter colocado esse valor, esse dinheiro que ele colocou na empresa, em outra aplicação. O quanto que para ele está rendendo, deixando dinheiro lá na empresa, né? Então, qual é a fórmula que a gente vai ter do ROI aqui? Vai ser o lucro líquido, que vai ser dividido pelo patrimônio líquido, tá? Lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Aqui, gente, também a interpretação é quanto maior o investimento, melhor aqui vai ser para o acionista. Significa que o dinheiro dele está rendendo mais dentro da empresa, tá bom? Lembrando que também isso daqui tem que ser um indicador comparado aí com o mercado, tá? Tem que ser uma variável que tem que ser analisada junto com outras empresas concorrentes aí do mesmo ramo de atividade. Dúvidas aqui, gente? Já copiaram? Não, Tá bom. peraí. Ok. Ok. Só ver uma coisinha, se chegou mais gente. Ainda não. Tá bom.
Turma, a última fórmula aí, ela vai ser a questão de valor de mercado, tá bom? Esse daqui é um índice de valor de mercado. É um índice de preço dividido por lucro, mais conhecido no mercado como P/L, tá? Como a gente calcula ele, gente? A gente tem o preço de mercado da ação ordinária, que vai ser dividido pelo lucro de ação. Vocês lembram o que é uma ação ordinária, gente? Vocês estão lembrados? É que tem direito de voto, né? Os acionistas. Isso mesmo, isso mesmo. Ação ordinária, gente, é a ação que dá direito aos votos, tá bom? Hoje, na BMF Bovespa, quase que unanimidade, as empresas não estão mais emitindo ação preferencial, tá bom? Elas só estão emitindo agora ações ordinárias, tá, gente? Então, essa ação que é negociada aí no mercado, ela vai ter esse preço médio. A gente pode achar ele, por exemplo, na Bovespa ou numa pesquisa rápida aí pelo Google, a gente consegue achar. Agora, o lucro por ação, a gente aprendeu a calcular ele, gente, numa matéria que a gente teve semestre passado. O que é o lucro por ação, gente? O lucro por ação nada mais é do que o lucro líquido dividido pela quantidade de ações que a empresa tem disponível no mercado, tá bom? Eu trouxe um exemplo aqui para você simples, porque esse daqui é bem mais fácil, né? Por exemplo, olha lá, a gente tem aqui uma empresa que tem uma ação ordinária que custa R$ 25,50, tá bom? E a gente teve um lucro por ação dessa empresa de R$ 9,00. Quando a gente divide 25,50 por R$ 9,00, a gente chega, então, um preço aqui, um índice preço-lucro, de 2,83, tá? Como a gente interpreta esse índice aqui, gente? Qual que é o cenário ideal que a gente tem que interpretar? A gente interpreta da seguinte forma: quanto maior o retorno sobre investimento do acionista, melhor é para ele, tá bom? Significa aqui que o acionista ele está tendo aí, né, os retornos esperados. Só que eu chamo a atenção de vocês, gente, que a gente tem que comparar esse índice aqui, e eu quero que vocês coloquem uma observação, a gente tem que comparar ele com empresas do mesmo setor e também com empresas de outros setores. A gente tem que fazer duas análises aí. Primeiro, a gente compara com as empresas do próprio setor. A gente vai comparar para saber se a empresa ela está retornando de forma adequada como o próprio mercado está. E o segundo, quando a gente compara com outros setores, se outros setores não estão mais atraentes do que o setor que a gente está investindo o nosso dinheiro, tá bom? A gente tem que fazer essa comparação aí. Primeiro, comparar com empresas concorrentes para saber se a nossa empresa está com uma rentabilidade boa. E segundo, comparando com outros setores, outras atividades, para saber se não existem outros mercados que são mais atraentes, que estão remunerando melhor do que o mercado que a gente está com as nossas ações. Alguma dúvida aqui, gente? Não. Tranquilo? Então, conseguiram copiar todo mundo? Ainda não, só não. Ok. Tá bom. Pode continuar. Posso continuar? Agora, gente, eu vou pedir, então, que vocês calculem, por favor, eu quero que vocês calculem margem bruta, margem operacional, margem líquida, o ROA e o ROE para esse balanço aqui.
Só que observação, eu quero que vocês calculem tanto para o ano X1 quanto para o ano X0, tá bom? Quero que vocês façam os cálculos aí, por favor. Turma, eu vou dar para essa atividade, acho que uns 10 minutinhos ou menos é suficiente, tá bom? Aí eu tô aqui, qualquer coisa, vocês me chamam também, qualquer dúvida, tá bom? Tá todo mundo conseguindo enxergar o slide bem, gente? Sim. Sim. Só uma coisa, tá, gente? Se o valor for negativo, vocês considerem ele como negativo mesmo, tá bom? Ô, Fábio, Sim? deixa eu te perguntar, essa receita de vendas é o meu valor do custo de produtos vendidos? Não. A receita de vendas vai ser receita operacional, no caso. Ah, tá. Tá bom. Obrigada. Gente, uma pergunta. O Faça Valer a Pena, todo mundo me enviou? Eu tinha pedido vocês? Tinha, não tinha? Tinha. Vocês já me enviaram, todo mundo? Eu já. Sim. Já, Eu né? já, Tra. Tá bom, só para confirmar.
Pessoal, conseguiram realizar o cálculo? Sim, ainda não, Sim. peraí. Tá bom, Terminando. tá bom. Sim. Tá. Vou dar mais 2 minutinhos, tá, gente? A gente já vai para as respostas. Vamos lá, gente. Aqui, então, gente, está as respostas, tá bom? Verifiquem se vocês aqui, ó, o valor de vocês deu o mesmo que está sendo projetado aqui. Margem bruta, dezembro X0 deu 19,99, tá bom? Se seu deu 0,19, gente, é porque aqui multipliquei por 100, tá bom? Aqui está só multiplicado por 100 para colocar em percentual. Mas verifica aí, multiplicando por 100, você vai dar o mesmo valor que está aqui demonstrado. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Sim? Tá Sim. bom. Sim. Batam então o valor de vocês aí. Ok. Bateu todos os valores? Bateu. Bateu? Parabéns. Gente, alguém ficou com alguma dúvida aí sobre qual é o valor que se pega na DRE, no cálculo? Dúvidas? Não. Não? No caso, por exemplo, se tiver exercícios desses na prova e tudo, sempre é para considerar em porcentagem? Pode sim, tá? Porque eu não vou desconsiderar, tá? Se for em Aham. decimal ou percentual, eu vou considerar os dois resultados. Mas para Ok. fins de análise, você pode colocar ele em percentual, tá? Ele fica melhor, as pessoas entendem melhor, né? A gente raciocina melhor com percentual do que em decimal, Beleza. tá? Pessoal, só voltar aqui agora. Todo mundo já corrigiu então, gente? Dúvidas? Não, né? Deixa eu ver aqui. Não. Não?
Tá. Eu só vou abrir aqui, que eu quero mostrar uma coisa para vocês, que a gente vai conversar. Gente, só reforçando, tá? Todo o nosso material, tudo que a gente está fazendo é base do livro didático de vocês, tá bom? Tudo que a gente está fazendo é base do livro didático. Eu quero saber se vocês estão conseguindo enxergar. Vocês estão conseguindo enxergar esse que eu estou projetando na tela para vocês agora, gente? Sim. Tá bom? O que a gente vai fazer, tá, gente? A partir da próxima aula, eu vou mandar para vocês mais exercícios para que vocês façam do endividamento, sobre rentabilidade e também participação de mercado, tá bom? Eu vou mandar o exercício, continuação no Excel. Vou colocar um exemplificando lá para vocês, tá bom? Como eu mandei do último. E vou pedir que vocês façam o dos dois outros. Só que aí, gente, eu quero pedir também uma atenção para vocês. Além de fazer no Excel, tenta fazer também de forma manual, tá bom? Na mão, para que vocês aprendam a calcular também, tá bom? Lembrando que, muito possivelmente, gente, a gente não tem a total confirmação ainda, mas parece que a nossa prova vai ser realmente presencial, tá, gente? Algumas pessoas estavam com um burburinho aí, pensando que a prova seria virtual, mas por o que está se posicionando e indicando, muito possivelmente a nossa prova será presencial. E vocês vão ter que fazer o cálculo aí no papel mesmo, tá bom? Então aí tentem fazer, tá? Esse cálculo, além de fazer no Excel, também façam aí de forma no caderno aí para vocês terem aí como referência. Gente, vocês estão vendo então o quadro que eu estou projetando aqui para vocês, né? Esse quadro aqui, gente, chama a atenção de vocês que ele é um quadro resumo, tá, turma? Ele vai ser um quadro que a gente vai montar na próxima aula. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Sempre eu estou falando que a gente tem que comparar com uma empresa concorrente. Olha aqui para vocês verem. A gente está calculando aqui os índices da empresa A e da empresa B. O que a gente está fazendo aqui também? Além de calcular da empresa A e da B, a gente está pegando uma média do setor, que esse valor aqui que está no meio aqui. Tá vendo? Aqui, turma, tá vendo como que a gente constrói um quadro? Aí a gente vai construir esse quadro, tá, gente? Na próxima aula. Para a gente mostrar quais são os principais indicadores que a empresa está apresentando. No caso, a gente vai recuperar aqueles indicadores de liquidez. Aqui está tratando só liquidez corrente seca, mas a gente vai colocar a disponível e também a geral, que a gente aprendeu. A gente vai trabalhar também os indicadores de atividade, que é giro de estoque, prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, giro total do ativo. A gente vai colocar os indicadores de endividamento e os indicadores de rentabilidade. Esse relatório aqui, gente, é o que a gente chama de um relatório que é um condensado com os principais indicadores da empresa, tá bom? Aqui, se vocês perceberem, quando a gente faz a comparação, vou pegar aqui o índice de liquidez dessa empresa aqui, da empresa A. Ele deu 1,97. Só que o do mercado, gente, ele é 2,5. Aqui, vocês vão ver que a gente colocou como aceitável. Mas olha que coisa interessante. O mercado, as empresas que estão inseridas nesse mercado da empresa A, eles têm um indicador de liquidez corrente normalmente de 2,5. A empresa A tem de 1,97. Agora, já a empresa B, ela tem de 2,3. 2,3, né? Ou seja, a comparação que a gente monta aqui na avaliação é se é aceitável, se está bom, se está fraco, se está muito bom, se está excelente. Isso daqui vai dar parâmetro para a gente indicar se a nossa empresa ela está numa situação ruim ou se ela está caminhando numa situação boa, tá bom? Vocês entenderam esse quadro resumo aqui, gente? Sim. Sim. Tá bom? Lembrando que a gente, então, gente, calculou cada um desses indicadores aqui. Você já tem condições de calcular cada um deles. Esses indicadores aqui, gente, a gente normalmente monta esse quadro e toma decisão em cima dele. A partir dele que a gente vai saber, olha, a empresa, será que a gente está se endividando demais?
Será que a empresa está com um giro de atividade bom ou ruim? Eu vou chamar a atenção aqui para vocês. Olha o prazo médio de recebimento aqui, ó, que eu estou marcando para vocês. Olha que coisa interessante aqui, gente. O prazo médio de recebimento é o tempo que vocês lembram, né? Perdão, é o tempo que a empresa demora para receber dos seus clientes. A empresa A, ela demora 59 dias para receber dos seus clientes. O mercado, de uma forma geral, gente, ele dá um prazo médio de recebimento do seu cliente no máximo 45 dias. Ou seja, a empresa A, ela demora quase 2 meses para receber dos seus clientes. O mercado, normalmente, as empresas que participam desse mesmo mercado, demoram 1 mês e meio para receber. Ou seja, está muito ruim aqui, está fraco a questão do prazo médio de recebimento. Então, isso daqui já é um sinal de alguma decisão que a gente tem que tomar. Eu preciso dar menos prazo para o meu cliente. Eu tenho que fazer com que ele me pague à vista ou que ele me pague num prazo bem menor que ele está acostumado. Tá bom? Olha aqui para você ver. Agora, um outro ponto também a gente pode observar. O prazo médio de pagamento é quanto tempo eu demoro para pagar meus fornecedores. Significa, então, que quanto mais tempo eu levar para pagar meus fornecedores, melhor vai ser para a minha empresa. A empresa A tem 90. Olha que coisa interessante. Aqui, a média do mercado é 60. Significa, então, que, olha, é melhor, a minha empresa está muito boa. Significa que eu estou tendo mais prazo para pagar os meus fornecedores do que as outras empresas que são do mesmo ramo de atividade. Significa, então, que isso daqui eu tenho que manter. Esse tipo de negociação que eu estou tendo com meus fornecedores, eu tenho que manter. Agora, um ponto de atenção são os meus clientes. Eu tenho que financiar meus clientes menos. Eu tenho que dar menos tempo para que eles me paguem. Pessoal, dúvidas aqui? Vocês estão entendendo como é que a gente analisa esse quadro resumo no final? Sim, sim. Aí, Tá? no caso, ô Fábio, essas coisinhas aí, esses dados aí da outra empresa, é disponível? Ou a gente tem que se virar? O que eu vou fazer? Eu vou dar para vocês a seguinte forma. Eu vou colocar aqui para vocês um quadro resumo na próxima aula e vou colocar aqui a média do setor. E vou dar para vocês o balanço e a DRE da empresa A e da empresa B. Vocês vão preencher o valor aqui, ó, de todos os indicadores. Tá vendo? Liquidez corrente com o balanço que eu der para vocês da empresa A. E vai fazer a mesma coisa com a empresa B, vai calcular tudo. Aí depois vocês vão preencher a avaliação comparando aqui com a média do setor, tá bom? Eu vou dar para vocês então o quadro somente com a informação aqui, ó, da média do setor. E vocês vão ter que calcular os indicadores a partir do balanço e da DRE da empresa A e B e colocar a avaliação se a empresa está ruim ou está boa. Entendeu, Ingrid? Ou É Isabelle? Isabelle, entendi. Isabelle, perdão. Obrigada. Tá bom? Ok. Gente, dúvidas? Mais dúvidas? Não. Opa, Não? Sim? eu tenho uma dúvida, mas é referente a outro exercício. Tá bom, Eu pode vi o falar. que você mandou, aí eu conferi com o meu e os resultados deu certinho. Mas eu não Aham. consegui fazer a conta do prazo médio de recebimento, o prazo médio de pagamento e o giro total de ativos. Você poderia me explicar? Posso. Vou voltar aqui então no slide. Vamos lá. Se qualquer desculpa, só repete, por favor. Mas não é dessa aula, não, é do exercício que você mandou, corrigir. Não, então, tá na tela. Você tá vendo minha tela? É só para mim voltar no slide aqui. Qual que é? Eu estou vendo a sua tela da seção 2.2, índice de liquidez e atividade. Mas aí qual que é? É que você teve dúvida? Foi no prazo médio de recebimento. Prazo médio de recebimento. Aqui, ó. Vai ser o contas a receber médio. Você tem que pegar o clientes do ano 1 e clientes do ano 2, vai somar e dividir por 2. Depois, você vai multiplicar por 360 e dividir por vendas anuais. Eu vou pegar e abrir o exercício aqui para a gente olhar junto. Quer ver? Tá. Um minutinho.
Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Vamos lá, gente. Sim. Só um detalhe também. Eu não sei se vocês observaram, mas eu mandei também. Vocês viram a correção do índice de liquidez, a questão de financeira operacional? Tá tudo junto, vocês viram, né? Sim. Tá. Vamos lá, gente. A questão, então, de prazo médio de recebimento. O que vai ser feito aqui? Eu peguei aqui, gente, olha, eu peguei o clientes do ano 1, que é de 2018, 150 mil, e também o contas a receber aqui, ó, do ano de 2019, tá bom? Aqui no circulante. E dividi ele, gente, por 360. Ó, desculpa, dividi ele por 2 para dar o valor médio. Ok? E depois aqui, você pode fazer assim, não vai ter tanta interferência, ou você multiplica por 360, ou você divide pela receita bruta de vendas. Ok. Ok, gente? Ok. Ok. Ok? Quem estava com dúvida? Desculpa, qual que é o seu nome? É a Deise, Pessoal. tá? Oi? A Deise? Isso. Oi, Deise. Qual que era a sua dúvida? Era a aplicação da fórmula ou os valores em específico? É os valores que eu teria que Te pegar. ajudando. Porque estava São- vendas anuais, né? Aí eu não Aham. sabia que ia Nossa, pegar. pô. Ah, tá. É porque aqui, no caso, a gente vai pegar a receita bruta de vendas. Então, a minha dúvida foi nisso. Qual valor pegar, entendeu? Ah, entendi. Tá, você pega a receita bruta aqui de vendas. Ah, tá. Tá bom? Ô, Fá, Sim. eu tava olhando as fórmulas que o senhor mandou lá no Excel. Lá tinha assim, no campinho de compras. O de 2008, nós subtraímos por 0. Mas por quê? Porque não tem nenhum ano que antecede ele, não? No caso aí? Isso. Quando não se tem, aí o estoque é como se a empresa começasse a existir em 2018. Ou seja, o estoque inicial de 2017 não teve, é 0. Ah, tá. Tá bom. Obrigada. Tá bom? Pessoal, mais dúvidas? O estoque final e o estoque inicial, o que é mesmo, Fábio? O estoque final é sempre a regra. O estoque inicial, por exemplo, de 2019, ele é o estoque, tá bom? Final do ano de 2018. Estoque inicial de 2019, ele é o estoque final do ano de 2018. Ah, É como tá. se você... Tá bom? Então, o estoque final é de 2019. Não, estoque inicial de 2019. Estoque inicial de 2019 é o mesmo valor do estoque final de 2018. Peraí que eu tô anotando aqui. Tá bom. Sim, anotei. Tá bom? Estoque inicial de 2019 é o estoque final de 2018. Porque você pensa assim, por exemplo, você terminou o ano de 2019 com R$ 1.000. Quando você abriu na sua conta corrente, por exemplo, na Caixa e tal, quando você abriu 2020, o dinheiro que estava no ano de 2019 em dezembro é o mesmo dinheiro que você vai levar para janeiro de 2020. Tá bom? Tá. E no caso do giro do ativo total, as vendas é qual o valor que eu pego? É também receita bruta de vendas. Ah, tá. Eu fiquei na dúvida, foi só nisso, dos valores que eu pegava. Ah, entendido. Obrigada. De nada. Gente, mais alguma dúvida? Por favor. Não, Não? não. Não? Então, turma, eu queria agradecer vocês pela aula de hoje. Nossa, Falar já acabou? Cheguei agora. Oi? Ai,
consegui chegar agora. Quem tá falando? É a Aide. Oi, Aide, tudo bem? Tava até te procurando. Pois é, nossa, eu fiquei apertada porque eu estava sem internet. Ah, entendido. Mas eu vou disponibilizar a aula gravada, tá bom? Aí também qualquer coisa você me manda mensagem, tá? Tá bom. Tá bom? Gente, aí lembrando que eu vou disponibilizar um exercício para vocês também de fixação das fórmulas que a gente aprendeu hoje, tá bom? Vou mandar da mesma forma que eu mandei as anteriores. Aí eu vou pedir que vocês aí, turma, façam exercício. Se tiver dúvida, gente, não precisa ficar constrangido, me manda mensagem, questiona. Turma, eu tô percebendo um padrão assim, só algumas pessoas estão me questionando, gente. Por favor, não fiquem com dúvidas, tá bom? Manda mensagem mesmo, pergunta, tá bom? Eu tô aqui à inteira disposição de vocês. O que vocês precisarem, eu puder ajudar, tá, turma? Eu vou fazer o máximo que eu consigo aqui do outro lado. Mas eu preciso que vocês me sinalizem aí se tiver alguma dúvida. Tá bom. Ok. Beleza. Beleza, ok. Falou que Ok. presenciais, a parcial não, a oficial 1, você está falando que vai ser presencial? A ideia é porque a gente está esperando ainda uma sinalização dos órgãos competentes. A entende da MEC e as outras secretarias aí de educação, tá bom? Inicialmente tinham falado uma possibilidade de fazer a prova online, sabe, os oficiais, mas pelo que eu estou vendo o andamento e algumas conversas com algumas pessoas, parece que eles estão preferindo fazer ela presencial mesmo, mas quando estabilizar nessa situação que a gente está vivendo. Tá? Parece inicialmente que a tendência... Está falando que não tem aula na faculdade presencial até o dia 5 de maio. Isso. Até 5 de maio, né? Isso. Tá. Mas aí, igual eu tô no início, até entrei um pouco mais no assunto, mas aí só capitulando, esses exercícios, por isso que eu estou pedindo, façam exercícios, porque ele vai ser a base da nossa prova, sabe? Não fiquem com dúvidas, me questione, manda mensagem, porque esses exercícios que eu estou dando para vocês é uma base do que eu vou cobrar na prova. Ok. Ah, tá. E a prova ainda vai continuar sendo com consulta? Sim, com consulta ao caderno. Aham. Tá bom? Tá bom, obrigada. Ok. Então, gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É difícil, né, ter cálculos assim, a gente fazer de longe, mas eu espero que vocês tenham aprendido aí. Qualquer dúvida, gente, me manda mensagem. Como eu falei, amanhã eu vou estar disponibilizando o link da aula que foi gravada, né, que a gente gravou, tá bom? Eu já mandei os slides, mas eu vou mandar novamente os slides aí para vocês, tá bom? Espero vocês ansiosamente aí até a próxima quarta-feira e fico à disposição. Tá bom. Boa noite, Fábio. Boa noite. Obrigado. Boa Páscoa para vocês. Obrigada. Igual para você também. Tchauzinho. Obrigado, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Aí eu vou disponibilizar o link da aula gravada, mas também qualquer dúvida você me manda, tá bom?